E passado 2 semanas estamos de volta aqui ao YouTube para falar sobre, mais uma vez, o momento da seleção, falar sobre Roberto Martínez e, como o título indica, queres ser campeão ou queres ter razão? E isto é uma reflexão muito boa para aquilo que é uma competição como o Euro 2024 e estar na incidência daquilo que a seleção tem enquanto individualidades e depois projetar o coletivo. 2 semanas passaram. Fase de grupos está finalizada. Grupo F, Portugal ficou em primeiro lugar. Vamos passar um pente fino aos 3 jogos desta fase de qualificação, até porque eu também estou muito cansado e o trabalho ainda não acabou. Nas minhas viagens à Alemanha, portanto, totalizo 9 viagens de avião, mais não sei quantas viagens de metro e de comboio, e na próxima segunda-feira estarei em Frankfurt para ver a seleção frente à Eslovénia. No primeiro jogo estive em Leipzig, portanto viajei até Leipzig para ver o jogo frente à Chequia, numa vitória da seleção por 2-1, e já vamos ver então o momento do jogo da seleção frente à Chequia. Depois, no segundo jogo, viajei até Dortmund, portanto estive naquele estádio maravilhoso em Dortmund, no jogo frente à Turquia, onde as coisas correram muito bem, a seleção venceu por 3-0, e depois tivemos aqui uma terceira viagem até Gelsenkirchen, onde a seleção perdeu frente à Geórgia por 2-0, portanto foram 3 viagens com algumas escalas, alguns voos cancelados, e muitas aventuras que torna esta aventura um pouco cansativa, mas uma aventura muito proveitosa. Portanto, vou viajar domingo, amanhã, para que na segunda-feira esteja em Frankfurt para o jogo frente à Eslovénia. Se Portugal passar, depois irei fazer outra viagem. O destino, creio que é Hamburgo. Portanto, vamos para Hamburgo, num jogo em que a seleção, se passar frente à Eslovénia, jogará o encontro entre a França ou a Bélgica. Portanto, muitas viagens, muito cansaço, e vamos então tentar perceber se tu queres ser campeão ou se queres ter a razão. Vamos então aqui olhar para o quadro tático. Tático, não é bem um quadro tático, é uma janela em que vocês podem ver aquilo que eu estou a falar e visualmente também é bastante interessante. E claro que vamos falar sobre o grupo F: Portugal com 6 pontos, Turquia com 6 pontos, Geórgia com 4 pontos e a Chequia com 1 ponto. De realçar que a seleção portuguesa é a equipa que menos sofreu golos e a equipa, juntamente com a Turquia, que mais golos marcou. 5 golos em 3 jogos e sofre 3 golos em 3 jogos. Portugal deveria, na minha ótica, ter feito os 9 pontos. E é nisso que eu vou falar, sobre as questões tático-técnicas do nosso selecionador. E vamos então olhar para os jogos que Portugal fez. Já fui falando, e entre alguns jogos, a Chequia com a vitória, Turquia com o 3-0 em Dortmund e depois a derrota com a Geórgia por 2-0 em Gelsenkirchen. A própria Geórgia que perde o primeiro jogo por 3-1 frente à Turquia, e depois empata aqui frente à Chequia. Em relação ao primeiro jogo, e vou criar a ponte para aquilo que é o último jogo e o título deste vídeo: tu queres ser campeão ou queres ter a razão? Isto, à volta dos treinadores, há muita coisa a ser discutida, não há uma lógica sobre aquilo que é o planeamento e a execução, mas há sempre algo a falar. Só vou colocar aqui um entre aspas, porque depois dos jogos finalizarem é muito fácil falar, mas eu fui falando antes dos jogos começarem, e então dá-me o direito de ir buscar as minhas palavras antes do jogo e fazer o cruzamento para aquilo que é a análise depois do jogo. E claro que me refiro ao último jogo, que já lá vamos, entre a Geórgia e Portugal. No primeiro jogo, frente à Chequia, a seleção veio com a estrutura tática de 3 centrais, com o Nuno Mendes, o central, do lado esquerdo,
Pepe, Ruben Dias, meio campo com Vitinha e Bruno Fernandes. Claro que o Bernardo Silva joga um pouco mais à direita, o Rafael Leão à esquerda e o Cristiano no meio. É claro que a dinâmica faz com que o Bernardo venha para dentro para que o Diogo Dalot pudesse subir no corredor. Meus amigos, aqui tem uma explicação muito simples. Roberto Martínez tenta incutir nesta seleção aquilo que são as suas ideias para a estrutura tática, portanto é mais uma de querer ter razão, mas o mais importante é que tu queres é ser campeão e tu tens uma seleção com jogadores excelentes que depois se vão adaptar a uma estrutura que Roberto Martínez defende, à qual eu não estou de acordo e já lá vamos. Percebe-se que João Cancelo constrói por dentro, Rafael Leão é um jogador que não desce e então Nuno Mendes seria útil para fazer a cobertura defensiva no corredor mais à esquerda. Aqui, entende-se, o problema é uma seleção com bola. E aqui vou só falar no momento ofensivo. Dentro do momento ofensivo, tu vais definir o tipo de momento ofensivo que tu vais usar naquilo que é o teu modelo de jogo. A seleção portuguesa, para mim, tem 3 fases. Uma fase, que é a pior fase da seleção, é o ataque posicional. É quando a equipa da seleção vem para o meio campo do adversário e está constantemente com bola num ataque posicional. E creio que a nossa seleção portuguesa tem grandes dificuldades contra seleções que baixam as linhas, e isto tem a ver com a procura do espaço. É uma seleção muito estática, muito parada, a procura do espaço é difícil para a nossa seleção e a circulação de bola acaba por ser uma posse adormecida. Passe para trás, passe para o lado, mudança de corredor sempre por trás, e acaba por ser muito adormecida, o que faz que nesse momento, nessa fase do momento ofensivo, para mim é a pior fase da nossa seleção, que é o ataque posicional. Tens uma segunda fase, que é o ataque rápido. O ataque rápido é quando a seleção tem bola dentro do seu meio campo, injeta um passe na vertical para um jogador que se situa aqui entre linhas, e o próprio jogador, quando se vira, acelera o processo ofensivo, e a seleção aproveita muito bem essas situações. Há uma terceira fase, que é, por exemplo, quando a seleção atrai para o lado direito, faz com que depois um dos centrais, ou Ruben Dias, ou neste caso Nuno Mendes, consiga variar o flanco diretamente para o corredor contrário do posicionamento da bola. Portanto, são 3 fases: ataque posicional, ataque rápido, e depois é praticamente um ataque rápido com uma mudança de corredor à bola. E então a seleção tem grandes dificuldades sobre esse ataque posicional. E outra coisa que eu quero dizer é, tu podes ter no teu modelo de jogo várias estruturas. Tu podes ter os mesmos comportamentos. Ou seja, tu podes jogar num 3-4-3, aqui está um 3-5-2, mas creio que este esquema tático está errado, o 0-0, mas tu podes ter um 3-4-3, um 4-3-3, um 4-4-2, um 3-5-2, e tu vais definir que o teu comportamento com bola é posse, ou seja, o teu momento ofensivo é posse. Tu podes ter o mesmo comportamento para várias estruturas diferentes. Agora, o que vai diferenciar são as dinâmicas. É claramente a forma de como a seleção joga com os mesmos comportamentos, mas com dinâmicas diferentes. E quando a seleção joga com 3 centrais, é lógico que a dinâmica vai ser alterada muito por cima dos 3 centrais, como do meio campo quando jogas com 2. Neste caso, o Bruno Fernandes e o Vitinha. Claramente que na parte mais ofensiva as dinâmicas se poderão manter com o Bernardo a vir para dentro, o Rafael Leão colado à esquerda e o Cristiano no meio. Portanto, várias estruturas, os mesmos comportamentos, mas com dinâmicas diferentes. Ora bem, neste jogo, frente à Chequia, se bem que me recordo deste jogo em Leipzig, a Chequia marcou primeiro por Provod num remate de belo efeito, mas depois a seleção foi obrigada a mexer, ou seja, Roberto Martínez foi obrigado a mexer, em que, por exemplo, coloca o Nuno Mendes no seu corredor da sua posição natural, e creio que um dos golos foi um cabeceamento de Nuno Mendes ao segundo poste, e a seleção ganha oxigênio neste jogo e consegue fazer uma remontada, ou seja, vem com 3 centrais, com Nuno Mendes à esquerda, com o meio campo a 2, mas foi preciso mexer nesta equipa para que a seleção conseguisse fazer a remontada. E Portugal ganha, porque o mais importante é que a seleção ganha os 3 pontos.
Porquê? Porque na retina do jogador, depois de um jogo efetuado, ele chega ao balneário contente com a vitória. Ele não fica muito contente com o saber jogar bem ou com o jogar bem. Isso são comportamentos que depois aparecem naturalmente na cabeça do jogador, mas o primeiro impacto é a vitória. Ou seja, a seleção vence por 2-1, 3 pontos, faz com que os jogadores façam a festa no balneário. Aliás, os jogadores fazem festa no balneário quando ganham, não é quando jogam bem e perdem. Podem jogar mal e ganham. Portanto, a vitória será sempre muito mais importante do que jogar bem. Agora, se tu jogares bem e ganhares, então todo o processo está bem concluído e parabéns à seleção. Neste caso, a vitória foi muito mais importante do que a forma como a seleção jogou, até porque o primeiro jogo traz momentos de ansiedade, de nervosismo, que vem da própria competição. Portanto, a seleção vence por 2-1, mas não convence. Ou seja, para Roberto Martínez, teria que criar uma ponte entre este jogo e o jogo em Dortmund, onde Portugal depois venceu a Turquia por 3-0. Ora bem, a ponte que foi feita desse jogo foi claramente desfazer-se daquela linha 3, colocar uma seleção que, na minha ótica, está situada numa base de conforto, e acho que o treinador terá que sempre ter como objetivo criar uma base de conforto para os seus jogadores, e aqui vou mais pela situação de ser campeão. Ou seja, tu aqui vais para uma situação que tu queres ter razão, porque esta é a estrutura tática de Roberto Martínez, sempre foi, na Bélgica também o era, maioritariamente na Bélgica também o era, e passou de, ora bem, eu não tive razão naquele jogo, apesar que ganhei, mas vou à procura da tal base de conforto que é eu quero ser campeão. Ora bem, a seleção vem com um 4-3-3, sabendo que na Turquia tens o meio campo a 3, Çalhanoğlu, Ayhan e Orkun Kökçü, e a seleção vem com Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes. Mais uma vez o esquema tático está errado, portanto 0-0 coloca isto nas devidas condições, e vem com Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes. Ou seja, o Vitinha, o Palhinha serve como um médio mais posicional, a atuar à frente da linha defensiva, e depois tu tens um tendão, que é o tendão que liga ao músculo, não é? É um tendão chamado Vitinha, que é o jogador que faz muito a ligação entre o médio mais defensivo e depois o Bruno Fernandes, que serve para o tal último terço. E então a seleção muda a estrutura, mantém os comportamentos, como eu já disse, e altera as dinâmicas que teve no jogo frente à República Checa, já com o Rafael Leão à esquerda, Bernardo na frente e Cristiano, o trio que praticamente tem dinâmicas idênticas ao jogo anterior, até porque Bernardo vem para dentro para o lateral subir, e o caso do Rafael Leão fica sempre fora, mas com investidas também do Nuno Mendes. Aqui de realçar, é um meio campo com mais poder de encaixe, com mais jogadores, o que dá também alguma liberdade, por exemplo, a Bruno Fernandes, uma liberdade muito maior. A seleção vence por 3-0, claro que o segundo golo, o autogolo por parte da Turquia, fez respirar também a nossa seleção, mas a seleção fez um bom jogo baseada neste 4-3-3. Ora bem, passamos para o último jogo, que foi a Geórgia, e eu falei antes do jogo, até porque colocaram uma questão se Portugal deveria mexer a equipa toda, fazer alterações todas, guarda-redes. Eu sempre disse que não, e aí expliquei a razão pela qual a seleção não deveria ter feitas tantas alterações. E as pessoas depois vão buscar o contexto em Espanha, mas o contexto em Espanha é diferente, porque Espanha é Espanha, Portugal é Portugal. E a Espanha, que venceu a Croácia por 3-0, portanto, o resultado foi agregador, a forma como jogou, se calhar nem tanto, mas o resultado é agregador, e depois vence o campeão da Europa, a Itália, por 1-0, e as pontes que foram criadas para o último jogo, fazia sentido então mudar a equipa baseado na mesma estrutura. Aí faz sentido nesse contexto. Na seleção portuguesa não fazia sentido alterar a estrutura novamente e colocar 8 ou 9 alterações. Se mantivermos o Palhinha, foram 8 alterações, ficou só Diogo Costa e Cristiano, 8 alterações com uma estrutura também diferente. E a ponte que foi criada é que o primeiro jogo foi uma vitória, mas não agregou essa forma de jogar da seleção, em que tu conseguiste construir no segundo jogo já uma vitória agregadora. E porquê mudar?
poderias ter feito algumas alterações no 11 da seleção, mantendo a estrutura, os comportamentos e as dinâmicas. Porque no jogo da Geórgia, eu voltei a assistir a uma linha 3 com Diogo Dalot, a central do lado direito. Mas eu falei antes deste jogo ter começado. Portanto, é muito fácil falar depois, porque a seleção perdeu, mas eu tinha falado antes do jogo. Perguntas se colocam se a seleção mantivesse o 11 e tivesse perdido também este jogo. Mas isto é o se. Entramos no campo da especulação. É um campo que eu não gosto porque teria que acontecer um novo jogo com a mesma estrutura, com poucas mudanças para ver se a seleção não perdia o jogo. Portanto, isso é entrar numa especulação. Eu creio que as pontes que foram ligadas entre os 3 jogos, Roberto Martínez constrói no segundo jogo uma coisa muito positiva, mas depois desfaz a ponte ou desfaz o caminho ou a ligação para o terceiro jogo. Portugal trouxe novamente uma linha 3, em que creio que o setor defensivo, com os erros individuais, por exemplo, do António Silva, os erros posicionais do Inácio e os erros de escola de Danilo, em termos de apoios, é sinónimo de toda uma organização que nunca soube aquilo que tinha que fazer dentro de campo em termos defensivos. Nunca soube. E isso e dar mérito à Geórgia, que colocou 2 jogadores, o Kvicha e o Mikautatse, os 2 jogadores colocados atrás da linha de Palhinha e de João Neves, quando este trio defensivo nunca encostou a estes 2 jogadores. E claro que o meio campo a 3, quando tem bola, faz com que Palhinha e João Neves consigam pressionar o meio campo, abrindo o buraco nas costas, onde estes 2 avançados tiveram um jogaço frente à seleção portuguesa. Ou seja, a mesma estrutura, não, uma estrutura diferente, a tentar ter os mesmos comportamentos com dinâmicas diferentes, teria que dar aqui um problema enorme para a seleção portuguesa. E eu fui contra estas mudanças antes do jogo começar e teria pegado neste jogo, frente à Turquia, neste 4-3-3, e fazer troca por troca com os jogadores menos utilizados, o João Félix pelo Rafael Leão, o Gonçalo Ramos pelo Cristiano, no meio campo mantinha o 3, o João Palhinha pelo Ruben Neves, o Vitinha pelo João Neves, ou seja, iria fazendo o Cancelo pelo Dalot, ou o Dalot à esquerda e o Nelson Semedo à direita, ou seja, teria feito uma gestão muito mais cuidada, mas baseado nesta estrutura, nestes comportamentos e nesta dinâmica, que eu creio que aqui é que está a fórmula de Portugal ser campeão. E Roberto Martínez insiste numa estrutura tática, que é a estrutura tática dele, a ponto de conseguir a tal razão, que é a razão do treinador. Meus amigos, vamos ter então o próximo jogo. Portugal vai defrontar a Eslovénia. Eslovénia que joga num 4-4-2 com o meio campo muito forte, muito combativo, mas apenas com 2 jogadores. E a Eslovénia que tem na frente o Sporar e o Sesco. E mesmo assim, eu creio que Roberto Martínez não venha com uma linha de 3 ou de 5 só porque eles jogam com 2 avançados. Eu creio que a seleção, mesmo com Palhinha à frente da linha defensiva, consegue desempenhar essa dinâmica de se colocar no meio dos 2 centrais e fazer a tal linha 3. Quando a seleção tem bola, o Palhinha sai da posição e a seleção volta ao seu 4-3-3. Portanto, é uma questão de análise por parte do selecionador. Aliás, se ele ganha é o maior, se ele perde é o pior, e ele é que é o selecionador, e eu estou aqui sentado nesta cadeira. Mas dando a minha opinião, no futebol existe só um objetivo, é sermos campeões. E muitas vezes nós queremos provar que temos razão e acabamos por ficar no meio do caminho. Portanto, eu espero sinceramente que a nossa seleção portuguesa na segunda-feira possa fazer um grande jogo frente à Eslovénia, e eu vou lá estar em Frankfurt a trabalho da UEFA, portanto eu trabalho para a UEFA e espero lá estar numa grande vitória desta seleção portuguesa naquilo que é a construção da sua base de conforto, e espero que Portugal atinja a segunda fase, que é o ser campeão. Portanto,
queres ter razão ou queres ser campeão, ou queres ser campeão ou queres ter razão, e eu quero que Portugal seja campeão.